Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Lions Podcast. Eu sou o Arnon, apresentador do Lions Podcast. Esse é um espaço criado para compartilhar histórias que inspiram, conectam pessoas e mostram o empreendedorismo é construído todos os dias, com coragem, trabalho e propósito. Hoje teremos uma conversa muito especial com um profissional que construiu uma trajetória sólida, enfrentou desafios, quem não enfrentou, hein, meu amigo? Conquistou resultados e certamente tem muito conhecimento para compartilhar hoje conosco. Prepare-se para um bate-papo leve, inspirador e cheio de aprendizados. Sejam todos muito bem-vindos ao Lions Podcast. Boa! E a minha parte agora, também, prazer, Eduardo, né? Como todos já conhecem, é com grande satisfação que a gente recebe o Giovanni Pureza aqui. Posso falar que ele, além de um grande empresário, posso chamar de amigo, conheço ele há muito tempo e é um prazer receber ele aqui. E vou apresentar um pouquinho da carreira do Giovanni. Giovanni construiu uma carreira sólida na gestão empresarial, especialmente no segmento farmacêutico, no que ele trabalha e atua há mais de 20 anos, acumulando décadas de experiências com lideranças, gestão de equipes, atendimento ao cliente, administração de negócios. Ao longo dessa trajetória acompanhou transformações de mercado, inclusive como presidente da Associação Comercial Empresarial na nossa cidade, enfrentou desafios importantes, inclusive numa gestão da própria empresa e também da associação e de todo o problema que teve o varejo durante a pandemia, e continua sendo uma referência quando o assunto é gestão baseado em pessoas, resultados e disciplina. Giovanni, seja muito bem-vindo ao Lions Podcast. Boa! Uma boa noite, obrigado pelo convite, Du. Muito obrigado, Arne, pelo convite. E estamos aqui para passar um pouco da experiência, né, que eu carrego ao decorrer do tempo, tanto de gestão quanto de profissionalismo, até um pouco antes da gestão. Boa, bora lá, galera. Vamos muito lá. Muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite. É uma honra ter você junto com a gente aqui. Só passou fera aqui por enquanto. Vou falar uma coisa pra vocês, isso aqui tá um zoológico cheio de feras. Mas o bom é que toda conversa a gente aprende uma coisa diferente, de um segmento diferente. Eu já tive a oportunidade de participar de palestra do Giovanni, inclusive na universidade que eu lecionava, e é sempre muito inspirador, porque a história do começo dele é muito interessante. Depois se você quiser tocar no assunto de como foi, porque claro. Ela é realmente muito legal, uma história muito legal, muito bacana de como é o empresariado de maneira geral, né? Porque ninguém nasce grande, né? Bom, a maioria das pessoas não nasce, né? Diferentemente de herdeiros, né? Que são poucos, a gente é trabalhador. Então aqui é sempre... O herdeiro tem que se... tem que trabalhar muito mais para manter, né? O que já tem, né? Senão vira a famosa fábula do que o vô criou, o pai foi lá e desenvolveu e o neto acabou acabando. Destruiu. Então eu também acho que isso é uma das coisas que a administração precisa quebrar, de que o neto é uma geração, às vezes tem netos muito bem preparados e que podem levar o negócio adiante. Eu acredito que hoje em dia esse conceito vem sendo quebrado, né? Essa ideologia, porque as pessoas estão se preparando muitas vezes para passar a gestão, né? Então hoje tem-se um preparo para essa gestão, né? Eu acredito que antigamente não tinha esse conceito, né? vou colocar meu filho, colocar o familiar... Sucessão, né? A sucessão. Hoje tem a sucessão. Planejada, né? Exatamente. E hoje está tendo. Antigamente não tinha isso, na verdade. Eu acho que antigamente eles esperavam que o processo fosse natural. Que é tipo assim, eu nem sei se gosta ou não, cada um no seu segmento, né? É como se assim, se eu sou barbeiro, meu filho vai ser barbeiro, minha filha vai ser cabeleireira, então vai ficar aquele negócio. E nem sempre é desse jeito, né? Porque tem a questão também de gostar daquilo que o pai criou ou não. Então a gente vê muita gente que trabalha desgostosa, assim, né? Mas por mais que não sigam no mesmo segmento ali, os pais, os avós estão cada vez mais capacitando os filhos e os netos. Por mais que não sigam o poder no mesmo da educação segmento, que a gente sempre fala aqui, né? Cada vez mais mesmo tem que educação. Mesmo que eles não vão tomar frente de uma empresa, passam a ser um acionista e coloca-se um gestor na empresa. Isso é fato. Para quê? Para que ela não morra e para que essas pessoas entendam que realmente tem que continuar o projeto e que esse projeto é fundamental para N pessoas, na verdade, né? Exatamente, é verdade. Que uma empresa hoje ela não atinge só uma única família. Você pega uma empresa grande,
ela atinge uma proporção ali gigantesca de outras famílias que dependem daquela empresa, outras trabalhadores, etc. Né, mas eu acho que assim, essa conta é interessante, e você como ex-presidente também da associação pode falar muito bem disso, que às vezes a gente coloca muito aquela questão do empresa grande, ela é importante, mas elas são poucas, né? Agora, quando a gente fala do pequeno e médio, que é o cara que tem 5 funcionários, mas às vezes é 15, 20 pessoas que dependem daquela estrutura, porque o cara é arrimo, às vezes, de uma família que tem mulher, filhos, enfim, e é 3 ou 4 pessoas envolvidas. Na hora que você soma 5, 6 pessoas, dá 20. E quando você fala 15 pessoas, dá 70. Na verdade, Edu, então, eu sempre brinco. Um dia eu tava brincando no meu estabelecimento, eu peguei uma lousa e tava fazendo os quadrados de quantas pessoas dependiam daquilo. Dependiam não, estavam ligados direto ou indiretamente, né? Sim. Então, às vezes, fala, é a família. Mas, assim, aí eu pego lá. Aí tinha a galera que me fornecia medicamentos. Os vendedores que também ganhavam uma comissão, uma premiação com a venda, com aquele trabalho que eu fazia, que eu gerava ali, o meu CNPJ gerava. Aí, fora isso, tem a galera que entrega a mercadoria, que também Então, assim, muitas vezes não é só o que está embaixo do guarda-chuva, né? É a minha família, meus colaboradores. Mas aí tem o cara que me fornece, o cara que me entrega, o cara que vende um negócio. Então, assim, a empresa, o CNPJ é muito maior, né? É gigante, cara. É gigante. Se você pegar na sua empresa o ordem da dele, você começa a olhar, cara, pô, cara, olha quantas pessoas que acabam ligadas ao meu CNPJ, dependentes do trabalho que eu faço. E aí a cobrança é maior. Porra, eu tenho que fazer um trabalho muito melhor, cada dia que passa. E por isso que, às vezes, quando a pessoa fala, fechou uma microempresa e fala assim, não é tão ruim. Claro que é ruim. É porque são muitas famílias que dependem daquilo e a gente não dá a devida proporção. E quando a gente trabalha, né, aqui a gente pode falar, né, os 3 já participaram da associação comercial. Sim. O Giovanni participou e nós estamos como membros da associação comercial, e a gente vê muito isso, que é a importância do pequeno, do médio e do grande, e que todos eles, de alguma forma, eles são dependentes da estrutura e da infraestrutura e do apoio, né, que precisa da união entre os segmentos, e às vezes a dependência que a gente acha que não tem. Por exemplo, a prefeitura só vai influenciar no grande ou no médio? Não, ela influencia na cadeia como um todo. Bem tocado esse assunto, que há um tempo atrás tivemos uma consulta pública a respeito de alguns terrenos na cidade e tudo mais, terrenos em bairros e tal. E eu até comentei com um determinado vereador que, já que existe a intenção de fazer essa venda, esse leilão de terrenos, por que não transformar em pequenos lotes comerciais? Esses terrenos públicos mesmo. Os terrenos públicos da prefeitura, que ela vai levar a leilão, porque tem um projeto de se levar, e transformar esses terrenos em lotes comerciais, para dar preferência para o cara que às vezes está ali ou querer montar algo no bairro, para realmente impulsionar esse setor no bairro, né, cara? Mas e por quê? E o pessoal do centro não é beneficiado? Não é isso. É que a gente entende que hoje a cidade está crescendo, e se tem essa oportunidade, por que não fazer? A indústria, muitas vezes, ela tem alguns benefícios. O pessoal, os municípios, eles vão com vários benefícios para a indústria. E por que não virar esse benefício para o próprio comércio também? Mesmo que sejam, nesse caso, não estou falando em doação, mas sim um valor acessível. Um valor acessível, um parcelado, etc e tal. Para quê? Pra viabilizar os negócios. Viabiliza o negócio. Porque o cara tá lá, ele tem um funcionário, tem 2, 3 funcionários, é a economia que tá girando, é a cidade que tá girando, é o dinheiro da cidade ficando na cidade, enfim. Porque nem sempre o da indústria fica na cidade. Exatamente, nem sempre fica. Agora o do varejo, geralmente, ele fica. A indústria é importante, mas o comércio, o varejo é muito importante. Então, esse olhar tem que ser bem crítico, né, cara? Então, por isso que acabei até pedindo, comentando com o vereador, enfim. Mas é uma ideia muito legal, porque eu nunca vi mesmo uma área ou alguma destinação específica para varejo. Para a indústria, a gente sabe que tem distritos, né? Tem vários distritos. 3 ou 4. Matão fomenta muito o distrito Araraquara industrial. Também tem alguns distritos, acho que eu conheço pelo menos 7 distritos. A região como um todo da micro e macro região. Só que assim, eu acho que inclusive o varejo,
Em todas as cidades, tá, do interior que a gente vai andando aqui, a gente vê que, inclusive São Paulo, que já tem as regiões comerciais sendo desenvolvidas e não focando mais só naquele centrão, aquele famoso centrão que geralmente tem uma igreja matriz e as indústrias, as empresas, o varejo ao lado. Já começou a ramificar, pegando avenidas expressas. Eu falo em todas as cidades do interior de São Paulo, Minas, você tem a mesma tipologia. Já está expandindo esse raio. E é bem interessante esse posicionamento. Essa ideia do Giovanni foi muito boa mesmo. Até se algum vereador tiver ouvindo a gente aí, vira os olhos aí, vamos né? Encabeçar, né? O apoio é algo interessante que a gente pega, eu falo com base hoje, já como todos sabem, tive muitos anos comércio no centro, na área central. Hoje estou num bairro um pouco afastado, mas não é nem por isso. Na verdade, é baseado nisso, acredito eu, que a gente vê esses detalhes. E não é só no bairro que eu estou. A gente pega uma Matão hoje, um exemplo muito grande, quantas famílias foram para as casinhas, as casas lá em cima, que mudaram. E agora, e lá? Como é que tá lá? Como que tá a questão de comércio local? Como foi estruturado essa como parte? Como tá estruturado? Né? Então, assim, legal, tem as residências e tudo mais. É lógico, a gente sabe que os comércios vão surgindo, mas de repente, com um apoio, eles podem surgir mais rápido. O plano diretor contemple isso também, né? Porque às vezes nem pode, porque depois uma área vira uma área de construção civil familiar, não pode ter um determinado tipo. Então ela tem que ser planejada para o crescimento não precisa ser exatamente lá. Mas ao redor, ao redor, onde haja realmente um fluxo, onde haja esses terrenos que realmente a prefeitura irá levar para leilão. Não estou falando para fazer algo específico, mas aproveitar esses que já estão a caminho desse leilão, sim. Mas a Gleba acaba alcançando muito mais empresários, né? Porque você falou assim, uma indústria ela precisa de 1.000, 2.000, 3.000 metros. Com 1.000 metros você consegue colocar 10 lojas de 100 metros. Então você atenderia a 10 CNPJs. Isso é muito importante, assim. Porque tem toda essa parte residencial que é estruturada. Eu já vi agora a parte de lazer, que eles estão fazendo também bem legal. Sim. Ficou isso daí, quadra ali, quadrinha de areia, bem bacana, parque. Mas realmente a parte... Aí uma parte da economia, econômica ali seria interessante. Realmente não tem. Realmente para você colocar uma farmácia que seja também próxima, o cara vai ter que atravessar a cidade. Mini mercado, açougue. Enfim, cara, isso é fundamental. Esses são os básicos ali. Enfim, é uma sugestão, uma ideia que quem sabe isso... Fica no ar aí, ó. Eu venho falando isso há um tempo, já comentei numa oportunidade na própria Câmara Municipal, mas enfim, eu acho que é uma ideia válida para a cidade. Vai rolar. Quanto mais a gente ficar lembrando e cutucando a galera aí... Isso aí. É nosso papel, inclusive, estamos aí. Estamos aí para isso. Ô, Giovanni, pra gente quebrar um pouco o gelo aí do que a gente já estava quebrando. Já quebrou, já saiu até do roteiro, já. Vamos lá, conta um pouquinho pra gente aí, como que é o Giovanni, assim, fora do ambiente profissional? Você até tinha comentado aí antes, né, no off, que você foi viajar com a família aí, né, tal. Cara, fora eu procuro estar com a minha família hoje. Eu acho que eu sou um cara muito família. Tenho os amigos, relacionamento, tenho amizade e tudo, mas acho que família, eu procuro fazer muito com a minha família, principalmente nos fins de semana. Esposa, filho, acho que o meu menino hoje ele tá com 4 anos e pouquinho. Ele exige muito desse contato, né, com o pai, com a mãe, porque principalmente aos fins de semana, ou mesmo até, né, os horários que a gente está em casa, e ele acaba querendo, né, cara, conviver, brincar, mostrar o que ele aprendeu, enfim. E aí a necessidade de estar com ele eu acho que é importante. Eu acho que colado com você mesmo, assim, nos finais de semana? Ele fica colado, cara. É assim, ele fica colado e é engraçado que a gente brinca que ele me trata como um amigo dele, né? Até nas brincadeiras ele exagera um pouco, né? Então, tem hora que eu não sei se eu sou pai dele ou se eu sou amigo dele. Então, eu brinco muito com isso. Mas é por causa dessa proximidade que a gente tem, né? Então, essa proximidade familiar que eu acho interessante. As pessoas brincam, pô, e aí? Todo mundo sabe que eu sempre gostei de moto, né? E vamos andar de moto? Cara, não tem como eu fazer duas coisas. Se eu for dar os rolês de moto, enfim,
acabam não curtindo ele. Então, eu nesse momento, eu aproveito. Eu falo que rolê de moto eu já fiz muito, né? E ficar com o meu filho agora 4 anos só. Então, verdade, né? Eu acho que agora mudou, né? A vida dá uma mudada e tô fazendo acontecer nessa mudança. Então, é legal, é muito bom, enfim. E o Giovanni esportista? Giovanni esportista, nadador, cara, eu adorava nadar. Eu fiquei meio vagabundo na natação, mas eu adorava. Isso aí era uma coisa que fez muita falta pra mim, que era esse exercício matinal da natação. Eu vou lá na Sorema de vez em quando, dou uma nadada e tal, uma bicicleta, mas já fui mais ativo, né? Mas é uma coisa que quase todos os convidados que vieram aqui, e repetidas vezes as conversas elas começam quando você fala de ambiente profissional, e é muito legal isso do empresário, é que família, fala também de esportes. E geralmente o empresário, ele tem um vínculo com o esporte. E aí a gente fala bastante, o Arnon também como ex-atleta, que chegou, né, um pouco mais longe do que... Nós somos atletas amadores, né? Ele chegou a ser quase um atleta profissional. O cara já não, o cara é ele profissa. chegou a quase ser um atleta profissional de um grande time e tal. O quanto o esporte é importante na parte de liderança, resiliência, porque assim, quase todos os empresários têm em comum que ele tem um esporte em que ele era muito bom, ou que ele tem pelo menos uma constância de continuidade daquele esporte. E eu acho que aí mexe muito com a parte de resiliência, que é o que o empresário tem que de fato ser muito resiliente, né, no trabalho, porque a gente sabe que o nosso dia a dia parece muito legal, né? A gente vê essas questões de, principalmente Instagram, TikTok, que nossa, acorde amanhã, não sei o que, é um de helicóptero, é outro de Ferrari. Só que esse mundo não é tão fácil e tão glamuroso quanto ele parece. É lógico que tem pessoas que chegam a esses patamares, mas assim, a vida real, a vida comum do empresariado de maneira geral, de 90% de nós empresários, é acordar cedo, dormir tarde, problema, má alimentação, fazer com que caiba o exercício dentro da rotina, ter uma família, não causar um dano à sua própria família, estando presente da maneira com que a gente tem que estar. Exato. E ainda assim tentando fazer projetos sociais, como foi o nosso caso, outros projetos, como a gente está aqui com o podcast, sendo empresário simultaneamente. E aí, como que faz para isso estar na rotina? Eu dando aula, e tentando empreendendo em outras áreas, todo mundo. A nossa equipe também trabalhando de final de semana, de feriado, todo mundo aqui, a gente vê uma rotina aqui todos os empresários, né? De como a rotina é maçante, desgastante, o quanto família e esporte é importante para a manutenção de tudo isso. Que isso tem equilíbrio. É o equilíbrio. Para que não fique louco, né? Na verdade, literalmente. Tudo é o equilíbrio, né? A família é o equilíbrio, mas você tem que saber diferenciar. Os meus colaboradores, eles brincam comigo que dentro da empresa eu sou uma pessoa e fora eu sou outra. Eles falam que tem um interruptor. Tipo assim, então aí eu consigo muitas vezes dar essa desligada, enfim, ser outro tipo de... estar de outra forma, né? Mas é natural, não é algo que eu realmente... eu vou fazer isso. Não é uma dupla personalidade, não é ou uma carapuça. Eu acredito que seja algo natural, né? Acho que a responsabilidade tá ali, etc. A flexibilidade e adaptabilidade do local. Exatamente. Então, isso é muito importante pra saber dividir, separar questão. Tudo isso, né? Falar que não leva problemas pra casa, isso é mentira. Você acaba levando, não tem como, você acaba carregando algumas coisas junto, só que na hora que você perceber que você tá misturando, é hora de você dar um break e falar, não, isso tá errado, não, tem que fazer alguma coisa diferente que eu não posso trazer para casa, não posso misturar. Tem que ter essas duas diferenciações na vida, né? Do empreendedor, da família. Isso aí é difícil. Muito difícil. E o esporte, muitas vezes, ele serve para também te descarregar de problemas, como também eu uso muitas vezes para reflexão, cara. Eu caminhar, ou na natação, ou na academia, eu gosto muito da reflexão nele. E é ali nesse momento que vem uma reflexão, que vem alguma ideia. Então, assim, o bom do esporte é por isso, tá? Às vezes, o pedal também, de dar um rolê de bike. Então,
Então, acho que o importante do exercício físico, principalmente muitas vezes o exercício de aeróbico, né? Que você não tá lá treinando muito, enfim, que você precisa estar concentrado naquilo. O aeróbico, você acaba... A mente vai para um outro lugar, vai né? para um outro lugar. O aeróbico eu gosto E bastante isso também. é legal, cara. Isso é legal. Então, assim, você acaba trazendo muitas coisas boas para você, refletindo na vida e saindo daquele momento com um treino pro corpo e um treino pra mente, na verdade. Estamos filosóficos hoje, né? Tá profundo hoje, hein? Esse treino que você comentou aí, eu também gosto muito, cara, de correr, de pedalar. É muito legal. É muito bom esse tempo que a gente conversa com você mesmo, exatamente. Né? E é muito bom ter nas nossas tomadas de atitudes. Com certeza. Eu gosto muito disso daí, que, cara, você fica ali refletindo, conversando com você mesmo, até algo que você está ouvindo ali, que seja um podcast, se você puder, assista um audiolivro, exato, então é legal, então você fica cara. ali meditando, escutando pra... Você tá sempre absorvendo, o que eu falo... É importante tomar as decisões. Aí você começa a absorver uma informação, daquilo você pode criar, enfim, aí tomar uma decisão assertiva no seu profissional, na sua carreira, enfim, é legal, cara. Agora voltando no Giovanni, o começo. O famoso começo. Igual a trilogia do Batman Begins, vamos falar de Giovanni o começo. Como que foi o começo da sua trajetória profissional? Desde escolha de faculdade, cara, até o Giovanni empresário. Teve algum mentor, alguém que te deu algum direcionamento, porquê da área? Bom, vamos lá, vamos por partes. Começo. Eu me pego, o começo da história não tem como fugir da trajetória. Da trajetória é morar no sítio, não ter muitas oportunidades aonde morava e, enfim, a gente trabalhava na lavoura ou na lavoura. Aí era algo que eu não gostava, não era algo que eu via pra mim naquele momento e fui em busca de algo, né? De emprego, alguma coisa assim. E naquele momento, o emprego que eu consegui foi numa drogaria na cidade próxima, em Jurupema. E eu comecei lá, cara. E comecei trabalhando nessa farmácia. Devia ter uns 14 anos, acredito eu. Enfim. E lá comecei a me dedicar, a aprender. A gente, na época, podia ler bula de remédio, né? Então, ali você foi adquirindo experiência, conhecimento e tudo mais. Ali mesmo eu fui trabalhar numa outra, só que aí sempre vem aquele negócio, aquele salto, né? Não quero mais ficar aqui, quero ir... Tava chegando aos 18 anos, eu quero, acho que morar sozinho, etc e tal, preciso mudar, enfim. Foi onde eu vim, um conhecido, um amigo, falou, ele já morava em Matão, trabalhava em Matão, o Toninho, que foi o cara que me trouxe pra cá, me ajudou nessa parte. Falou, vamos pra lá. Vamos tentar lá. Vim pra cá, comecei a trabalhar em farmácia aqui também. E aí foi, cara. E aí eu sempre tinha comigo, não quero trabalhar em farmácia. Olha que coisa louca, né? Eu quero aprender algo a mais. Coincidiu que a oportunidade de prestar a administração. Foi onde eu com 20 e poucos anos, eu fui começar a faculdade. Quando o IMES devia estar na seu quarto ano de IMES, né, cara? Se não estiver enganado, terceiro ou quarto ano. Aí eu entrei na faculdade e prestei o vestibular, né? Naquela época era vestibular, lembro que era Vunesp. Era uma autarquia, né, lá. Mas era Vunesp, autarquia municipal. Cara. Exato, era uma autarquia. Prestei e peguei gosto pela administração. Peguei muito gosto. Algumas pessoas falam, mas administração, o que vai fazer diferença na sua vida? Cara, eu acho que faz muita diferença uma administração de empresas. Ela faz muita diferença na vida de todo mundo. Todo mundo tem que ter uma noção de administração. E para mim fez muita diferença. Durante a faculdade, além dos aprendizados, a gente sempre tinha alguns estalos, alguns despertar de empreender e tudo mais. Foi aí que eu resolvi empreender. Foi aí que eu resolvi abrir a minha farmácia. Na pura intuição, na verdade, né, cara? E quando eu iniciei, foi na cara e na coragem, eu acho que aqui vai ser minha farmácia. Então, comecei. Mas foi no ponto que você ficou mais tempo, já foi direto? Foi ali em frente à escola, em frente ao Henrique Morato, onde
Antes de eu entrar... Então não tem Kotler e Keller, tem Deus. Foi você escolheu ali baseado no vai ser ali. Vai ser ali, Mas era um ponto que se eu fosse olhar do ponto de vista de marketing, eu falo assim, ele fez os 4 Ps do Kotler não e fiz Keller. nada. Olhou porque eu sei que a administração que ele fez, porque eu olhei o LinkedIn dele, inclusive ele fez faculdade com meu pai, uma coincidência. Era da turma do meu pai, mas eles fizeram a mesma faculdade, então eles têm a mesma base, então tem ênfase em marketing. E se você for analisar a faculdade em si, ele era ênfase em marketing, aí você vai fazer a análise, você fala assim, pô, foi escolhido a praça, né, dos P's com propriedade, porque era uma área de fluxo muito interessante. Ela saía daquele centro pesado e ia para um centro escolar com fluxo de carros considerável e para mim é um ponto diferenciado. Ali, quando eu imaginei a farmácia ali, era um lugar totalmente... Vamos se pensar ali, se pegar fotos depois, deve ter no meu Face, alguma coisa assim, tem até foto disso aí. Na verdade, muita gente não dava nada, tá? Porque, você é louco de montar ali? Não tá nem no centro, nem no bairro, tá? E realmente, hoje em dia a galera tem N recursos para fazer pesquisa de mercado, etc. Tal. Eu falei, não, eu vou... Cara, eu acho que aqui vai dar certo. Foi meio que no achismo, viu, Du? Não foi baseado, não teve muita pesquisa, não. Foi, eu acredito que aqui que vai dar certo. É feeling, eu tenho muito conhecimento nos clientes aqui dessa região. Enfim, e assim vai, cara. E aí comecei o trabalho, tudo. Árduo, né? Foi muito árduo, como todo trabalho de iniciante, árduo. E fui, cara, conquistando espaço, pouco a pouco, usando... Aí sim, usa-se técnicas de administração, usa-se técnicas de marketing, aí sim usa um pouco do Kotler, né? Um livrão desse tamanho. A Bíblia. E aí, sim, cara, realmente, um conhecimento adquirido na faculdade, você começa a utilizar ali, tá? Mas os processos são desafiadores a cada momento, a cada passo, a cada estágio que você chega. Então, existe um primeiro estágio, abertura, conquistar clientes, conquistar seu espaço, muitas vezes tomar umas porradas porque você abriu o seu negócio e alguns concorrentes ali próximos não gostaram, enfim. Aí vai, cara, mesmo que você seja pequeno, e aí você vai. E aí aprender negociar prazo, negociar com fornecedor, cara, e vai. E assim vai. Contra a teoria e contra a prática. Aí, cara, você vê que eu tinha um finado tio, ele faleceu, formado em administração, e meu tio Gil, e ele chegou a administrar um hospital em São Paulo, em Jundiaí. E ele falava que toda a teoria da administração ele não conseguia implantar ali no hospital, porque tinha muitas vezes que você tinha que fazer algumas coisas que na teoria, na prática, né? Não acontecia, cara. Ele falava assim, porra, tudo que eu aprendi na administração, esquece, vou ter que mexer aqui. Tem que fazer umas coisas ao contrário, né? Então eu nunca esqueço disso que ele comentava, cara. Enfim, isso é uma coisa que ficou marcado e que realmente... Muitas vezes eu carrego, né? Mas isso não serve de consolo, né? Na verdade, é que realmente você tem um fator interno e muitas vezes vem os fatores externos que você tem que se adaptar a eles, né? Enfim, são N fatores externos que muitas vezes você não conta e aí você tem que se adaptar. Mas até uma defesa acadêmica, né? Eu como professor, eu tenho o dever de sempre defender o curso de administração, porque ele é um dos mais criticados, né? Porque fala assim, você não sabe o que fazer, faz administração. E aí depois toda vez eu tomo a dor do curso, porque eu como professor e um cara que fez mestrado na área, eu falo assim, não, tem muita... Eu não acho que a administração, ele pode ser tão banalizado, porque pra mim ela é uma mistura de arte com ciência. Ele acabou de demonstrar que nem sempre a ciência... é tudo, e tem a parte da arte, que por exemplo, tem muita gente que não fez administração e é empresário, e ele tem atitudes que são baseadas em teorias muito rebuscadas, mas que veio através do raciocínio lógico que apontava para aquilo. Então, por exemplo, a escolha do seu local, que nós estamos gravando aqui, a escolha da empresa, a escolha da logomarca, a escolha de
de uma, por exemplo, de uma logo, do porquê do leão, do porquê de não sei o que vai enraizando e vai criando, e depois você fala assim, pô, agora o leão virou uma referência pra mim. Quando aquele símbolo, a marca, ela se torna referência, né? Eu não consigo mais pensar em Giovanni sem pensar em farmácia. Se você mudar de segmento, eu vou ter que virar a chave do... Sim. Porque vira sinônimo. Por um período, eu mudei de segmento. Eu trabalhei um tempo no Bussola e mudei de segmento. Mas assim, eu encontrava as pessoas no mercado ou na rua. Pô, cara, nossa, que farmácia que você tá? Então assim, a galera não esqueceu, cara. Então, porque já me conheciam de um longo período que eu tinha trabalhado ali no Irineu, na Disque Pharma. A galera me conhecia. Aí quando eu saí, fiquei nessa transição ali nessa parte da indústria. Eu encontrava, bom, não sei, preciso tomar tal coisa, só confio em você e tal. E sabe, cara, isso ficou, né? E realmente você tem razão, que hoje se eu mudar de segmento, de ramo, vai ser... Bom, mas como assim? Não que não dê, né? Mas é a dissociação de imagem, né? Exatamente, a associação de imagem, isso é fato. É natural. Mas não passa pela sua cabeça, assim, investir em algum outro segmento, ou mudar de sempre segmento, passa. Ou ter a farmácia e ter um outro segmento. Hoje eu tenho a farmácia, mas porém estou com um segmento de vendas, mas relacionado também a medicamentos. Então, assim, é relacionado ao meu segmento, né? Então hoje eu estou com essas duas ações. Tem a farmácia, tá lá, administro, faço o gerenciamento presencial ali também, e também tem a questão das minhas vendas, que é um outro departamento, mas eu continuo mexendo com medicamento. Certo. Mas assim, eu sempre tive vontade de ter uma loja de conveniência. Eu acho que é algo que eu gostaria muito. Enfim, mas eu acho que isso daí só quando realmente tiver tudo automatizado, porque do jeito que é hoje, para ser 24 horas, acho que tem que estar... A gente tá discutindo a jornada 5x1 pra você ter uma conveniência. Não, é o que eu tô te falando. Então, assim, tem que ser tudo automatizado mesmo, igual já temos isso, né? Já tem bastante, assim. Enfim, mas é um projeto que, né, teria que ser bem estudado, etc., mas tem que ser automatizado, né? E, infelizmente, aí... Enfim, porque por vários desafios que o empreendedor enfrenta hoje em dia. Tá, é isso aí. Eu até ia perguntar pra você aqui se você imaginava chegar onde você está hoje e se você já pretenderia ir mais longe, né? Abrir outros negócios, mas aí você já até nos respondeu. Eu assim, imaginar, eu sempre pus na minha cabeça que eu sempre quis realmente chegar no patamar de sempre, desde quando eu abri, eu tinha uma frase, ser a melhor e a maior drogaria de Matão, sempre persegui isso. Enfim, cara, isso aí era algo que eu sempre me propus a correr atrás, a fazer. Isso que você acabou de falar é bem legal, porque quando eu abri também eu pensava nisso. Eu falei assim, não quero ser igual. Não quero ser igual a todo mundo. Ser mais do mesmo, cara. Então, sempre busquei essa questão. Isso e assim, e tem um livro que eu li, que agora, me desculpa, eu não vou lembrar o nome dele, e ele às vezes pedia para você escrever ali os seus objetivos. E lá eu escrevi isso. E nesse livro, acredito que foi em 1998 que eu escrevi que eu li esse livro, e lá eu escrevi. Porque eu não achei mais o livro, né, cara? Que muda daqui, muda lá. Mas eu me recordo muito bem que lá eu escrevi isso. E realmente isso concretizou. Teve-se um tempo percorrido, mas isso acabou concretizando, cara. Mas por quê? Porque realmente é a tal história do objetivo bem definido, percorrer, enfim. Durante o processo, a gente tem vários desafios, como eu já disse. Então, assim, você acha que vai ser uma linha reta? Não vai ser uma linha reta. Tá? Vai ter várias sobes e desces e vai. Aí você tem que aguentar, cara. Você já puxou um gancho que... Qual é o maior desafio? Você falou de desafio. A gente tinha uma pergunta aqui que era... Qual o maior desafio da sua carreira?
E você falou de desafio. Eu sei que tem vários, mas O maior desafio da minha carreira é ser pai. Esse é o maior. Esse daí eu tô aprendendo. Esse daí é o maior desafio da minha carreira, ser pai. Esse é uma delícia, mas é um desafio. Então tudo bem, hoje você respondeu com o lado pessoal, então, mas agora eu vou te dar. Mas profissional, o desafio, cara, até hoje é o que venho passando, que passei a esses 2 anos, que foi um tiro que eu talvez não acertei, e aí eu precisei retomar as minhas atitudes, retomar o meu pensar, retomar o meu projeto, enfim, esse é o desafio. Mas falar assim, da minha carreira não encerrou, Du. Minha carreira, eu pretendo, e brinco, que eu pretendo trabalhar até 80 anos. Enquanto puder andar, tiver sã consciência, eu desejo trabalhar, desejo ter uma carreira, cara. Isso é algo que eu tenho comigo. Eu não tenho projeto igual muitas pessoas têm projetos de, eu quero trabalhar até tal idade, me aposentar, etc. Não, eu não tenho esse projeto, cara. Meu projeto é o quanto eu puder ser útil trabalhando e fazendo, eu desejo fazer, cara. Cara, mas assim, você tocou numa frase que eu falo em todas as minhas aulas de empreendedorismo, quando eu vou falar de palestra, que o pessoal fala muito de acerto e erro. E pra mim, eu acho que tinha que eliminar isso das pessoas. Porque é óbvio que você falar assim, eu fali uma empresa, é ruim. Sim, mas dentro de uma falência tem aprendizado. Desde que seja algo que você não tenha feito de maneira, vamos dizer, a gente conhece... Voluntária? Voluntária. Essa é a palavra. A melhor palavra a ser utilizada é voluntária. Você gerou aquilo, foi em decorrência de... É diferente. Pra mim, tudo é aprendizado. É óbvio que quando acontece um processo como esse, é muito ruim. Eu, inclusive, passei por situações semelhantes na minha vida. E negócio bom, todo mundo, qualquer um administra. Negócio que dá dinheiro, que tem rentabilidade, que tem pouca concorrência. Agora, fazer com que algo que não tem uma margem tão alta, ou administrar algo que tem muita concorrência, aí que tá o segredo, e falar assim, pô, eu admiro esse cara, e você fala assim, errou. Cara, você pode errar o ponto. Foi seu primeiro ponto aqui? Não. Não, o meu também, eu tive só erra ponto. Só erra, isso não é frase pra consolo, né? Só erra quem tenta, mas realmente, só erra quem tenta, mas cara. É um fato. Agora, quem não tenta, fala, puta, e se eu fizesse? E se eu não fizesse? E eu conheço... Vai ficar, cara. Você também pode dar... Eu, sinceramente, não é localmente ou fora daqui, eu não conheço nenhum lugar que ele nasceu num lugar e ele tá até hoje e ele morreu lá, com exceções de indústrias que daí, obrigatoriamente, dificilmente elas sairão daquele lugar. Sim. Agora, um varejo, ele começa num lugar e ele muda algumas vezes, micro e médias indústrias também, e ao longo do tempo tem acertos e erros. Tem coisas que a lógica aponta explicitamente para um local. Eu sei porque eu tive que tomar essa decisão de uma loja que a gente tem no shopping e tal, e eu precisava escolher, e a teoria do marketing apontava muito para um determinado local. E é o lugar quente, fluxo de pessoas, é a esquina, é um ponto não sei o que, não sei o que lá, tudo bem. Mas e custo de ocupação? E margem de não sei o que lá? Todas as variáveis, tudo aquilo ali planilhado. E aí na hora que eu coloquei o local lá, eu dupliquei o espaço, eu conseguia faturar o mesmo tanto que eu tinha no local anterior, com um custo 2 vezes maior de ocupação. E eu tava referendado em livros, em teorias e não sei o que. Só que às vezes na prática não vai acontecer. E aí, não é eu, não é você, é todo mundo em algum momento passou por isso. Na São prática, N variáveis. tudo é lindo, mas Sim. assim, no comportamento do ser humano, que é o comportamento das pessoas, é o fator externo. Sim. É o que às vezes a gente não conta. Sim. Então, esse fator externo, esse comportamental das pessoas, é o que pega. Então, às vezes a gente acredita que não, chegou, a gente tem existe um programinha chamado GeoFusion, que ele faz os estudos, então a gente vai muito nesse cara, né? Então hoje vai, né, nesse GeoFusion. Só que, e aí? Tem hora que não funciona. Nem sempre acerta, Nem sempre acerta, cara. Nem sempre acerta. Não, ciência exata. Muitas vezes tudo desenhadinho, planilhado, que nem o Du nem falou, sempre acerta. cara. Infelizmente, São nem seres sempre humanos, acerta. né? A única variável incontrolável, pessoas. Aí você tem que Comportamento. repensar, reestruturar.
recomeçar, e aí vai, cara. Tentar entender. Só que delonga tempo e tudo mais. Aí vem as dores de estômago, dor de cabeça, as insônias, vem tudo. Você já vende um remédio pra você mesmo. Aí vem tudo. Vem tudo. Tô com dor de cabeça, qual que é o melhor remédio? Já pega e já... Dor de estômago, então já vai curando na própria empresa. Exatamente. O Giovanni, a gente falou aí dos seus maiores desafios na vida pessoal e na profissional, né? E o que você me fala do sua maior conquista profissional? Tirando o filho, que nós sabemos que vai ser... Cara, conquista profissional... É lógico que é estar com o meu projeto, com a minha drogaria, mas eu acredito que ainda tem por vir. Eu acho que não parei, não, como eu já disse, eu acho que agora tudo é base de recomeço na vida, mas eu tenho meus projetos, eu acho que ainda tem muito ainda para acontecer. Então, muito para concretizar. Não posso pensar em... Não é porque nesse momento eu tô com 50 anos que eu acho que eu já fiz tudo, já conquistei tudo que tinha que conquistar. Enfim, eu não vejo assim. Não é ainda um momento de falar, eu já, nossa, tô pré-estabelecido, não sei o que. Não é assim, cara. Eu acho que projeto e falar assim, a minha missão cumprida é até forte que eu vou falar, mas eu acho que é só quando a gente morre. Aí a gente cumpriu. Sim, enquanto a gente tem vida, a gente tem que ter projetos, tem que ter objetivos, tem que estar sempre ali angariando algo pra fazer, cara. Então, esse é mais uma aulinha aí que eu tô tendo com o Giovanni. Porque, cara, toda vez que ele vem cortar o cabelo aqui... Pra quem não sabe, o Giovanni é cliente aqui da barbearia. Cara, toda vez a gente troca uma ideia, tem uma aula, um insight, sempre, cara. Seja em negócios, me dá várias dicas e muito obrigado por isso. Imagina. Muitas dicas mesmo. E familiar também, cara. Esse cara aí é realmente um amigo, assim, um parceiro, um companheiro que a barbearia me deu, cara. Então, agradeço. Tiro o chapéu mesmo pro Giovanni e agora foi realmente mais uma aula, cara. Por mais que ele falasse, nossa, eu já tenho 50 anos e... Já não, né? Eu já tenho 50 anos, cara, e não concretizei tudo ainda na minha vida. Então, sim, pra mim, cara, tenho 35 e tenho muito ainda pra aprender, pra fazer... Nossa, então, Giovanni, muito obrigado mesmo, cara. Mais uma aula aí. Eu acho que, assim, eu vou fazer até referência a uma série. Ela talvez não seja tão empresarial, né, como é. Mas, assim, em Peaky Blinders, né, o Cillian Murphy, o ator, ele fala muito nessa vida, eu vou trabalhar e na próxima eu descanso. Mas eu vejo que é o lema de quase todo mundo. Todo mundo que tá aqui, todo empresário que veio aqui, você fala assim, sua conquista. Não, tá por vir. Eu nunca vi nenhum que tá falando assim, não, minha maior conquista foi tal coisa. É óbvio que algumas coisas que você conquistou pode ser grande, mas assim, todo mundo pensa em futuro e outros negócios. Já teve uma conquista, mas tá em busca de outras conquistas. E só tá aqui porque teve conquista. Estar 20 e poucos anos num segmento e estar com ele vivo, porque a gente sabe como é o Brasil, que a maior parte dos negócios dura 5 anos, quando você tem 20 anos de história, já é uma conquista. Principalmente no cenário brasileiro. Então, não tô nem falando sobre isso. Agora, ser reconhecido como uma pessoa que é uma referência de um segmento, que as pessoas ao falar do nome já lembra a profissão, é outra conquista. Então eu estou te falando das suas conquistas, mas eu sei que e é muito legal que a pessoa fale isso. Assim, as minhas conquistas estão por vir. Ou outra coisa também que sempre me vem de todo empresário que passa aqui também, é muito dessa questão de resiliência, não querer parar. Eu não pretendo parar. Tipo assim, quando eu vou encerrar? Não, vou encerrar o quê? Tipo assim, ninguém vem aqui e fala assim, meu objetivo é aposentar. Já percebeu? E outra coisa também muito interessante é que parece até um meme que repetidas vezes vem Instagram, TikTok, que é todo empresário, ele vai num lugar, você falou, ele me dá insights na barbearia que eu uso na barbearia. Cara, às vezes eu tô trocando ideia com ele, eu conversava muito com ele também sempre me ajudava nessa parte de mentoria. Fui vice-presidente dele enquanto ele era presidente da associação comercial, e às vezes ele dava alguns toques que pra ele talvez ele não tenha levado como mentoria, mas pra mim era, que
assim, você sempre tá aprendendo com alguém, mesmo que às vezes você esteja lá e não fale pra ele, pô, aprendi um negócio, você tá sempre internalizando algumas coisas. Sempre, e o empresário que é empresário, ele vai numa churrascaria, ele tá olhando os espetos pra ver quanto de carne que o cara tá cortando, pra ver o quanto de dinheiro o cara gastou, o quanto de ar-condicionado o cara tem, o quanto de funcionário que tem ali, o quanto que não sei o que, aí você vai fazendo conta e na cabeça do empresário é sempre, esse cara tira tantos R$1.000. Cara, é muito engraçado isso. Não, isso é fato, isso é verdade. Isso eu já fiz várias vezes. É praxe dos isso empresários. daí já fiz conta, cara, várias vezes. De segmento, ele senta lá em algum lugar e já fica, aqui eu acho que dá negócio, hein? Ou, como esse cara ganha dinheiro? Não, mas restaurante, churrascaria, tem que tirar o chapéu pros caras, porque esse ramo, esse segmento é assim, ele é complexo, né? Eu acho que é um dos piores, ao meu ver. Não só, assim, porque você pensa. Ele é ingrato. Não, não vou falar de ingratidão, mas eu falo que não é só o que você vê ali em cima, né? A comida, tudo bonitinho. Mas o que tá por trás, né? Sim, controle de estoque. Não só isso, a galera fazendo, cozinhando. Sim. Aí depois disso, né? Isso, porra, lavando o prato, lavando as coisas e tal, pra... Sabe, todo esse trampo, cara, pra deixar ali tudo bonito, né? Então, muitas vezes você chega, você observa, nossa, tá lindo e tal. Mas e o que tem por trás, né? Como o que tá por trás daquilo ali. Mas pra mim... É desafiador, cara. O alimentício pra mim é um dos piores, porque tem shelf life, estraga, você não sabe o quanto de pessoas vão. Aí você prepara uma quantidade de comida, aí chove. Aí chove e as pessoas saem menos de casa. Saem menos de casa. Aí, graças a Deus que inventaram o delivery, inclusive, é óbvio que vai ter uma pessoa falando assim, nossa, acabou com o meu negócio. Tá, mas a maioria deles, inclusive, eu acho que você, inclusive, vende bastante por delivery. Sim. É uma das coisas que a gente não pode mais discutir e não ter. Daqui a um tempo você vai ter que ter corte em delivery também. Você vai mandar um cabeleireiro pra fazer então. Já temos, já. Vai ter o corte que o cara vai fazer o home. Ele vai comprar uma van. Corte. Ele vai comprar uma van, já vai montar e vai... O Huguinho tem o som itinerante dele, ele tem a van com o som lá dentro e ele consegue Barberia fazer 91 uma festa. home. Mas eu acho que quase que todo já negócio, dorme ali mesmo, já era, velho. Que bairro que você vai estar hoje? Vou estar em tal bairro, vamos lá cortar. A gente até discutindo na última vez que a gente tava conversando aqui sobre o podcast, né, e sobre o back-office com o Hugo, com o Igor, e a gente tava falando, o Igor até dá várias sugestões de fazer gravação ao ar livre. E dá. Então, tipo assim, seria um delivery podcast, né? Que tipo, a gente vai até onde o lugar nos levar. E dá pra fazer, é muito legal isso. Dá pra fazer na farmácia, Igor? Dá pra gravar na farmácia, dá pra gravar no parque, fazer com um drone no campo da Matonense, no campo de futebol e por aí vai. Dá pra fazer em qualquer lugar. Hoje não tem portas mais, né? Acho que tá muito aberto a tudo. Então, a internet quebrou tudo isso, né? Quebrou tudo isso. Trabalhar de casa, muitas vezes, você conseguir resolver muitas coisas onde você tá, ou até mesmo numa viagem, se parar o carro e resolver, é fundamental, cara. Toda a parte sistêmica, a internet, hoje, ela facilitou muito. Eu sempre tenho comigo que a internet em si, ela tem os dois lados, né? O lado bom e o lado ruim, né, cara? Então vai da pessoa saber usar o que ela quiser usar. Então, assim, ela pode absorver para ela poder produzir, ou ela também pode usar muito para maldade, né? Enfim, mas o cara que souber usar, que quiser usar, ele vai... usar a ferramenta ao favor, né? Essa parte do delivery ali, nossa, a gente usa assim realmente pra suprir necessidades assim de pessoas, sabe, acamadas, quando o cara tem o pai ou a mãe e tal, que tá acamado, alguém que é cliente nosso que sofreu algum acidente, sabe? Então, cara, a gente faz isso aí tranquilamente, mas a gente não faz assim incisivo pra realmente buscar cliente que queira ser atendido em casa, sabe, no conforto da casa dele. Aí, mas a gente já faz com a cadeirinha ali, o espelhinho, tudo certo. É um modelo de negócio, ele existe. O cabelo itinerante. Chegar num condomínio, hoje a gente vai atender no condomínio tal, ou no tal lugar. Vamos marcar uma reunião depois, então, você tá pensando... Você tá pensando em investir em outro segmento aí? Olha lá, ó. Cara, mas eu vou falar pra você que agora me veio um insight de uma barbearia itinerante que foi no Shark Tank, inclusive, que era um ônibus.
e que o cara... Aí vem as quebras de paradigma, né? Porque, por exemplo, geralmente você tem o cabeleireiro, você quer cortar com o seu cabeleireiro pra sempre, porque o outro não vai conseguir replicar o corte, né? Então, assim, o cabeleireiro itinerante, o cara tava vivendo uma vida de andar de ônibus e cortar cabelos por aí. Só que assim, você nunca vai cortar o cabelo e a dificuldade de quebrar, que é falar assim, pô, geralmente quem tem um cabeleireiro, ele tem o cabeleireiro dele, cabeleireiro. Né? E às vezes o cara começa um cabeleireiro e morre com o cabeleireiro, né? Sim. Junto. E se o cabeleireiro morre, ele quase morre junto. Ele morre junto porque não tem como cortar. Porque ele não tem como cortar o cabelo de novo. Tem algumas coisas que são assim. Tem pessoas que procuram o farmacêutico. Tem vários, e tem o farmacêutico de confiança, o veterinário de confiança. Então, o delivery tem uma quebra nessa situação, mas ao mesmo tempo, nós que temos empresas antigas, anteriores ao boom da internet, vamos dizer assim, pandemia, na verdade. Da pandemia, que eu acho que deu essa ênfase maior. Tem que entender essa nova modalidade e ir encaixando as tipologias de serviço. Por isso que diversificar é importante, né? Exatamente. O Giovanni, você comentou que teve vários colaboradores aí também, né? Nas drogarias, nas farmácias. E o que você acredita que diferencia aí o gestor de um líder? Olha, esse é um assunto que às vezes pega no meu pé, né? Eu sempre fui uma pessoa muito... eu sempre cobrei muito do colaborador, porque muitas vezes uma pessoa que inicia, ela às vezes é ferrenha, né? Então, muitas vezes ela quer que... O desejo dela é replicar a disposição, o conhecimento para os outros. Mas nem sempre os outros estão no mesmo time, né? Então, muitas vezes você quer passar o conhecimento, ou às vezes você fica até frustrado, né? Que aquela pessoa que você quer passar o conhecimento, ela não absorve. Então, essa frustração, às vezes, causa a impaciência. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem um time diferente. Exatamente. Então, assim, tem o time... Aí, e fora que aí também, nessa questão de time e conhecimento, eu acredito que entra muito aquela questão da pirâmide de Maslow, né? Então, assim, a pessoa, talvez ela não queira subir de nível, né? Então, assim, isso que... Então, você imagina ela querendo, mas ela não quer. Você quer que ela quer, mas ela não quer. O que você quer dela, o que você quer dela, mas ela não quer. Então, isso é o maior confronto que existe, muitas vezes, na gestão e no comportamento do dia a dia. É desafiador. Cheguei a ter, acho que 20 colaboradores, cada um com um intuito, cada um com um jeito, cada um com uma perspectiva, crença, cada um com valor. uma crença, valor, Isso. enfim. Mas, cara, assim, não... Eu tenho meus... Falar se tive problema, não. O problema era eu às vezes eu cobrava e tal. Mas hoje, cara, eu encontro o pessoal, eu tenho amizade com a galera, tenho amizade com meus colaboradores, enfim, com meus ex-colaboradores. Mas tem alguns até que falam, nossa, eu reclamava de você, mas eu acho que você estava certo em alguns pontos. Não, tem vários, né? E principalmente em pontos de observação, né? Eu sempre cobrei muito nos atendimentos a postura dos colaboradores, a postura, o estar, a prestação de serviço, a prestação de atenção para o cliente. Então, eu sempre cobrava muito isso, né? E o engraçado é que às vezes eles vão nos estabelecimentos e trombam não trombam com o atendimento, né, que eles faziam, igual que eles faziam. Eles falam, você tinha que estar aqui, você tinha que estar aqui, você tem que ir lá. Já deparei muitas vezes com os ex-colaboradores falando isso, né? Então aí você fala, pô, então eu não estava tão errado, né? É confortante você falar, não estava tão errado. Mas sim, falar que sim, que eu era um bom gestor de pessoas, mentira. Realmente, eu te confesso que eu... é o meu fraco. Esse é meu maior fraco. Então, hoje, eu mudei muito, né? Mas fui aprendendo, reaprendendo. Acho que com o decorrer do tempo, mudei bastante. Mas, realmente, sempre foi meu fraco, tá? Isso aí eu te confesso que... Mas até por você lidar com muitas pessoas, assim, bastante colaboradores e clientes também, acho que você vai conseguindo ler as pessoas e entendendo, assim, cada um. Sim, você vai entendendo. E vai melhorando. Vai melhorando, então, exatamente. Só ao decorrer do tempo você vai melhorando, né? E, na verdade, eu nunca procurei até me aprofundar nesse assunto, né? Como empreendedor.
mas mesmo porque eu acredito que hoje uma empresa, e eu até comentei isso hoje com uma companheira de trabalho, que quando o empreendedor, vamos falar do nosso segmento, ele deseja abrir outra loja, eu tenho comigo que ele não tem que pensar em uma loja, tem que pensar em pelo menos 6. Que ele já vem com a estrutura, com RH, com a estrutura, com tudo certinho. Porque se você for dando passos, 1, 2, 3, você vai querer absorver tudo. E essa questão do cara, quando ele quer absorver tudo, ele quer absorver o RH, ele quer absorver o financeiro, ele quer absorver o compras. Se ele começar a abrir outras lojas, querer absorver, ele vai dar um tiro no pé. Então, eu não aconselho. Obrigado pela dica. Não aconselho. Então, assim, vai montar, você já tem que estar setorizado. Setor financeiro, setor de RH, enfim, para realmente você dar o tiro certo e não errar, cara. Porque erra. E é um dos maiores dilemas, porque geralmente quando você vai fazer esse salto, é o que você tem um maior aumento de custos, exatamente. Né? Por isso que você tem que ter já uma estrutura montada. Por isso que eu falei de 1 para 6, não de 1 para 2. Porque então já foi dar o salto, você dá um salto grande. Mas faz todo sentido, porque quando você pensa em 2, realmente o dono, geralmente ele é sucateado. Sim. Porque ele quer dominar o mundo, e aí ele vai tentar fazer as duas ao mesmo tempo, e geralmente ele não vai dar conta. Não vai dar conta. Porque ele vai querer ser onipresente. E onipresente a gente sabe que só existe um, né? Exato. Então é assim. Mas é o normal. Todo mundo vai cometer esse erro. Eu já cometi. Você provavelmente deve ter cometido. Nós só estou falando porque eu cometi. E todos, algum dia, em algum momento, vão. Porque geralmente você não sai de 1 para 6. Mas assim, o mundo ideal é que assim, quando você tá crescendo, isso até tem livros que falam que é sobre o dilema do crescimento, que tem um momento que você vai crescer, que você diminui margem de lucro e você aumenta custos mais do que proporcional. E aquele negócio passa a não fazer mais sentido. E às vezes você tá com anos de empresa e esse crescimento, às vezes ele acontece em 5 anos, em 10 e 15, e tem empresas que decidem não crescer justamente porque ela tem que dar esse salto. E esse salto dói. Esse salto dói, ele é dolorido. Sim. Você tem que, às vezes, abdicar de coisas que você tinha domínio e você tem que passar a delegar. Aí você vai ter um financeiro que o cara vai chegar e falar assim: ô Arnon, agora você tem que diminuir que você tá gastando muito. Ô Arnon, essa verba de marketing não é esses R$1.000, é 500. Você fala assim: ué, mas eu sou dono da minha empresa. Assim, mas eu tô falando que você tem que fazer isso. Exatamente. E aí é você entender que é delegação, empoderamento. E se você não fizer isso, você tá sendo um péssimo gestor de novo. E é por isso que é importante gestão de pessoas, ter pessoas boas perto de você, ter bons mentores, ter bons... nunca parar de estudar, ler livros, se dedicar. A forma que for pra conseguir esse aprendizado. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades de todo empreendedor. Sim. E já fazendo o gancho com a pergunta, como que você enxerga o empreendedor brasileiro atualmente? E já fazer um gancho, né? Que você foi presidente da associação comercial daqui da cidade, e que tem uma representatividade até regional, né? Pelo porte, pelo PIB da cidade. E você pegou uma fase muito difícil, né? Que é a pandemia. O que você tem para dizer nessa pergunta? É bem complexa, bem... Bom, vamos lá. O empreendedor, ele vive em desafios diariamente e... um exemplo do que a gente passa esse ano, toda a mudança tributária, todas as questões de mudança tributária, de imposto e tudo mais, tem muitos que estão ainda sem saber o que fazer. Tem outros que estão migrando para outro país. Então, a gente vê a questão de alguns, não tá assim, aquela avalanche, sim, mas tá despertando o quê? Algo que seja mais controlável. Né? Porque o que mais pega realmente são as questões tributárias, os impostos e tudo mais, e todas as mudanças que são feitas que parece que pro lado negativo do empreendedor, do empresário. E aí o que eles querem? Não é ganhar mais, na verdade é ter uma consolidação, ter uma certeza de que o negócio dele, de fazer um planejamento, de realmente, se ele fazer um planejamento de faturamento, de pagamento de imposto e tudo mais, ele consiga fazer esse planejamento de 2, 3 ou 5 anos. Então, eu acredito que passa por uma fase complicada, né, ainda esse ano. Acredito que vai superar e
a gente espera que haja o quê? Que haja uma reflexão de quem tem o poder de melhorar, que isso venha à tona e melhore, porque realmente a gente tem empresas boas, tem empresas com excelente faturamento, lucratividade, mas a gente vê que é muito sofrido, é muito danado, né? Então, e assim, a empresa está ganhando, ela tem o lucro dela, mas eu vou voltar na conversa lá atrás. O que um CNPJ, quantas pessoas giram em cima desse CNPJ. Então, é isso que tem que ser fundamental. Não é só porque eu sou empreendedor e a outra pessoa não é empreendedora que tem que achar que o empreendedor está ganhando milhões, etc. E tal. Não, na verdade, ele está fazendo uma roda gigante rodar. E essa roda da economia rodar. E essa roda é fundamental para um país, para um continente, para o mundo inteiro. Então isso é importante. Essa é outra coisa que eu acho que todos os episódios a gente toca no mesmo assunto, que é assim, toda vez é tentar matar o empresário porque o empresário é mau, o empresário é ruim. Só que assim, o governo, ele, independente de qual seja, a gente não tá falando de governo X, Y ou Z. O governo não gera receita. Quem gera receita são empresas, e quem gera empregos são empresários. E quem paga impostos são empresários, que depois são destinados. Pessoas físicas também pagam impostos? Sim, mas numa proporção muito menor. Então, o governo, ele gasta. E o empresário paga. Então, a gente precisa parar de criminalizar o empresário, porque senão, se você criminaliza ou tenta matar o empresário vai pegar a lei Maquila e vai pro Paraguai. Ele vai pro Paraguai porque a tributação é menor, ele vai tentar mudar de cidade, ele vai para uma que tem benefício fiscal. Na verdade, pode chegar, não vou falar que vai chegar esse momento, mas pode chegar no momento que a pessoa, para que eu vou empreender? Não, vai colocar o dinheiro no banco, com a taxa, exatamente. A taxa de juros de hoje. Para que eu vou empreender? Para que eu vou pegar... É o que eu tô te falando, ele quer o quê? Ele vai chegar no que eu quero, mais certeza, mais estabilidade, mais confiança. É uma das coisas. Ou vou investir aqui, vou investir lá, colar. Eu acredito que o investimento no Brasil em bolsa e alguns outros investimentos tenha crescido. Por quê? Porque realmente é essa dúvida de empreender, de criar algo novo. Então, essa é a questão. Então, isso aí pode surgir aumentar a taxa de desemprego do país, a taxa de informal do país. Isso pode acontecer. Não sou economista, pelo amor de Deus, só estou dizendo que isso pode ser algo que aconteça. São reflexos indiretos, diretos e indiretos que acabam gerando. Exatamente. E inflação, ele aumento contínuo generalizado dos preços, como o nome já diz, mas quando você pressiona eu também não sou economista, tá? Mas a gente tem o básico da economia, que é quando você estrangula você vai aumenta a taxa de juros, você fica com aquilo só para você? Não, você repassa em preço. Quando você repassa em preço, você tira a capacidade de compra do consumidor. Exato. E aí o dinheiro vai, aí você fala assim, mas então o Giovanni tá ganhando mais, ou o Eduardo, ou o Arno, ou o empresário em geral? Não, ele tá pagando mais impostos para fazer. Só que assim, quando ele tá pagando e a margem de lucro dele também diminuiu, o poder de compra da outra pessoa se exauriu. E aí, de fato, ninguém tá mais ganhando dinheiro e parece que tudo tá mais caro. E na verdade tá todo mundo mais pobre. O pobre tá mais pobre, o classe média tá mais pobre, o rico ele vai criar mecanismos para conseguir desviar de tudo isso. Mas daí, nós estamos falando de 1% da população que vai para offshore, holdings e etc. Então a gente não está discutindo sobre isso, a gente está discutindo sobre quem carrega realmente o piano, entre aspas, nas costas. Que é impostos, empregabilidade, e aí é o que a gente tem que cobrar, e é o nosso dever aqui como podcast de empreendedorismo. Tá difícil empreender? Tá. Mas a gente tem que focar em melhorar o cenário para o empreendedor, que é o papel nosso aqui, né? De falar sobre empreendedorismo, gestão, dicas. Você falou Maslow, eu falei Kotler. A gente falou ao longo do programa de várias outras coisas correlacionadas ao empresário, mas também de resiliência, persistência e de cobrar também entidades para que melhorem esse cenário, principalmente através de educação, de base principalmente, porque o cenário também não é bom e a gente precisa melhorar esse cenário, porque na verdade o futuro do nosso país depende muito disso, né? Exatamente. E falando em educação, eu me pego hoje, quando eu iniciei, na faculdade, a gente se pega que anos anteriores
para se conseguir ou se estudar era muito, né? A gente pensa, uma faculdade de administração, a mais próxima era, vamos pensar, Araraquara. E eu acredito que hoje, para você conseguir o acesso, né, ao estudo, a uma educação, a uma graduação, uma pós, etc., eu acredito que hoje está muito mais fácil. Né? Não que esteja barato, né? Pelo amor de Deus, não estou falando isso, mas o acesso é mais fácil. E aí você consegue... Tem múltiplos canais hoje, múltiplos canais. EAD... Respondendo à segunda pergunta, a associação comercial foi um aprendizado enorme. É um aprendizado, você sabe. Fiquei lá como um bom tempo como... Diretor, acho que foi vice-presidente do Fernando, né? Fui vice-presidente do Fernando e cheguei à presidência com a saída do Fernando. E realmente peguei uma fase desafiadora que eu olhava para a Thelma, né? Que a Thelma era gestora, a gestora, a Thelma, muito, assim, tem que tirar o chapéu para ela, me ajudou muito lá. Ela olhava para ela e falava: nossa, Thelma, será que a gente vai fechar a associação comercial? Porque os números não fechavam na época, a gente tinha alguns compromissos ali quando eu assumi a gestão, que realmente ficava de cabelo em pé, né? Mas que aí entrou o quê? Entrou ela realmente nas nossas planilhas lá e fluxo de caixa enfim. E muitos acordos, né? Conseguimos muitos acordos e realmente conseguimos deixar a associação estabilizada ali, enfim. Mas vou falar para você que nos primeiros 6 meses foi barra dura. A gente conviveu com o comércio fechado. Havia uma cobrança grande dos comerciantes na época. A associação não faz nada, e a gente não tinha o que fazer, a gente estava de mãos atadas. Eu me recordo um dia que causou um estresse danado, que foi com a Araraquara conseguiu uma liminar para abrir o comércio. Cara, aquele dia que foi um bombardeio. Quem matou não, se era Araraquara, a cidade do lado. Um bombardeio gigante. Infelizmente, mas tudo não fui atrás, porque qualquer advogado ia cobrar uma nota. E eu conversei com advogados, amigos, e a resposta era uma só: não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. E foi dito e feito. Na época, acho que foi 24 horas aberto, ou 48, já veio. Depois já veio e fechou novamente. Enfim, foi um dinheiro que ele acabou gastando à toa com o advogado. E quando eu fui conversar com os advogados, que, cara, graças a Deus, amigos, enfim, não faz, que isso não vai compensar. Enfim, mas a cobrança foi muito grande. Não consegui muitos projetos na associação, devido até à questão financeira, mas eu acredito que eu fiz não só eu, é lógico, a equipe que estava comigo, falo muito da Thelma, falo das meninas, a equipe também ajudou bastante, cara. O que deu para ser feito, melhoria, a gente conseguiu fazer, conseguimos fazer muitas coisas básicas que também tinham sido abandonadas ali na própria CE, mas a gente conseguiu fazer, conseguiu resgatar ela e, enfim, e acabou que... Eu chamo um pouquinho de trabalho sujo, né? Que é aquele trabalho que às vezes as pessoas não veem, principalmente naquele momento. Exato. Que é o trabalho de back-office, mas quando o administrativo não tá aparecendo, nem sempre ele é ruim, porque às vezes ele tá trabalhando e se ninguém não tem nada pra falar do administrativo, é porque tá tudo bem. Quando o comercial não vende, aparece muito, né? Porque ele é um iceberg, né? A parte do visível, não visível, se você não vende, você tem aquilo acontecendo. Mas o administrativo, se ninguém falou nada, é porque... o administrativo às vezes não errou. Então ele simplesmente está funcionando. E na administração, quando você não erra, ele já funciona. Sim. E então não errar ou acertar as coisas, né? Como a gente pode falar de um back-office, ele bem feito e estruturado, você entregou um legado, que era entregar no pior momento ou do cenário econômico eu tenho 34 anos, eu vou falar que pandemia foi o pior cenário econômico ou o pior cenário como ser humano que a gente viveu. A gente não viveu guerras, uma guerra mundial, alguma coisa uma catástrofe tão grande. Até o momento foi o pior cenário que a gente viveu. O cenário mais duvidoso. Espero que tenha sido o pior, mas de coração espero que tenha sido o pior, mas contudo, ter entregue
um legado de reconstrução e de validação e com caixa positivo, já é um grande... É mais uma das conquistas. Foi. Essa realmente, vou falar pra você, foi muito... Fico feliz e quando eu saí, eu deixei isso bem dever claro. Cumprido. Cara, dever cumprido ali. Você não tem intenção de voltar? Cara, eu não sei. Eu aprendi muito na associação, tive muitos contatos. É gostoso a associação comercial. É algo que ali ficou marcado positivamente. Fez parte da história. Fez parte da história. Gostei muito da CE. Teve um convite para voltar já? Tive um convite para voltar. Enfim, de se refletir sobre isso. Mas, cara, é bom. Eu acho legal vocês estarem lá. Eu acho legal a estrutura que tá lá hoje. O trabalho que tá sendo feito lá hoje também. Então, de parabéns, cara. Mas, assim, como eu já disse isso um dia, o Marcel, eu falei, Marcel, pode ser que você vai ver, você vai falar assim, puta, cara, é desafiador e tal, mas lá no fundo vai acabar gostando, cara. E gosta. É gostoso. É algo gostoso. Tá? E principalmente nesse momento que não existe disputas políticas lá dentro, né? Porque eu convivi na associação, você também conviveu, quando havia intuitos políticos, né? Isso dava uma gastura muito grande, né? Um desgaste muito grande, né? Infelizmente acabava se misturando, né? Então hoje, cara, acho que dá para navegar em águas calmas, com os desafios diários que tem, isso é fato, mas não tem tanta interferência. A transição ali, essa transição que foi o momento que eu estava lá, foi uma transição um pouco árdua, mas passou. Sei. Passou. Bom, Giovanni, nós nos aproximando aqui do nosso final, vou usar o Giovanni conselheiro aqui agora. Se puder deixar uma mensagem aqui para nós, aqui para todos os empreendedores, ou para alguém que pensa, né, em abrir algum negócio agora também, para os jovens que estão iniciando também. Câmera aberta aí. Câmera aberta, ó. Use a sua câmera. Mensagem ao empreendedor. Cara, empreender é muito bom, é gostoso. Só que você tem que estar ciente que empreender não é eu vou abrir a hora que eu quero, fechar a hora que eu quero, viajar quando eu quero, ter dinheiro quando eu quero. Empreender é desafio, é persistência, é estudo, aprendizado, coragem, foco, tudo isso, cara. Mas assim, é algo assim, dedicação. Empreender é uma dedicação a todo dia. E ser criativo, acompanhamento de mercado, estratégia. Muitas vezes tudo que você pensou, que a gente comentou, talvez não dê certo. Talvez venha algo externo, venha um terremoto, um avião que cai, alguma coisa. Mas enfim, aí você continuar persistindo. Não pode parar. Se você tem um desejo, tem um sonho, quer realizar algo, vai. Não vai ser no primeiro tropeço que você vai desistir. Se você desistir, cara, aí você não vai chegar nunca, né? Em lugar nenhum. Então, assim, se você desistiu hoje, amanhã você vai desistir facilmente novamente. Então, não desiste. Foca e vai fundo. E vai empreender. E vamos fazer agora, a gente tem um quadro aqui que a gente faz um bate-bola, que você responde com uma palavra que te vem à cabeça. Nossa senhora! Daquilo que eu falar. Eu vou falar a palavra e você fala o que te vem à cabeça. Família. Família é tudo, né, cara? Não só a minha, eu, minha esposa, meu filho, mas o conglomerado dela, né? Irmãos, mãe, pai, tios, etc. Acho que a família, ela se estende em tudo. Trabalho, dedicação. liderança. Essa é difícil, né? Pulso. Dinheiro faz parte da vida. mal necessário, né? Faz parte. Ou bem necessário. Bem necessário. A gente não pode criminalizar, porque dinheiro dá pra ajudar pessoas, inclusive. Sim, dinheiro não é um mal necessário, é um bem que a gente precisa ter e administrar bem, exato. Um sonho ainda não realizado. Comprar um motorhome. Um lugar que marcou sua vida. Que marcou minha vida? Eu gostei muito. Ali, um lugar simples que eu gostei foi aqui próximo, Serra da Canastra. Acho muito legal lá, cara.
Gratidão é? Deus, Jesus. O legado que deseja deixar? Legado, a persistência. Acho que a persistência é tudo. E eu acho que essa parte aqui, essa aqui é a parte do Arnon, é profunda, né? Faz pensar, essa parte aqui é do Arnon, mas eu acho que vou aproveitar e falar, até pelo nosso tempo. Indique um livro que você, como empreendedor, ou não empreendedor mesmo, que mudou a sua carreira. Esse livro, ele é um livro, você tem que ler ele umas 3 vezes para você conseguir digerir ele. É O Mais Esperto que o Diabo. Esse livro Esse eu não leio, eu não li. Cara, assim, você tem que ler, entender. O nome já me tocou. Ele é muito bom, mas realmente precisa ser lido algumas vezes. Pra você... Você tem que estar com muito... assim, você tem que pegar ele, colocar na sua vida, fazer o entendimento dele, mas é um puta de um livro que te leva a dar muitos passos na vida. Show. E tem algum livro, ou tem algum filme ou documentário? Tem a série, que é a que eu falei, que eu esqueci o nome. Designated Survivor. A gente tava discutindo aqui a gente tava discutindo a parte política e realmente é uma série muito boa. É uma série muito boa, de N desafios. O cara cai de paraquedas de presidente dos Estados Unidos. Tipo assim, ele assume o cargo que todo mundo queria assumir. Com Senado e deputados mortos. Nada. E ele era o sobrevivente designado, que é a tradução literal do Enfim, do português. O cara que sobrou para governar um país que todo mundo queria governar, mas naquele momento ele caiu no colo dele. E sem muita experiência, ele vai e passa por vários fatores e ele consegue muitas vezes dar sempre os próximos passos. Aprender sobre política, né? Que ele não sabia ser político e ele achava que era só ele ser bom. Eu acho que ele era alguma coisa... Eu assisti faz um tempo já. Mas eu acho que ele era da Casa Civil. Isso. Ele mexia com a parte de construção. Não era muito Não era muito... Da parte política mesmo. Ele era meio que um back-office e depois virou o presidente dos Estados Unidos. E até mesmo ele não tinha nem popularidade, né, cara? Não era conhecido. Ele não era conhecido, não tinha popularidade. Ele precisou muitas vezes se jogar ao público, mostrar ao público que a capacidade dele e conquistar essa popularidade. Guerrear ou não guerrear, né? Guerrear ou não guerrear. O porquê sim, porquê não. E aquele negócio da pressão de um país que às vezes ele tinha que entrar numa guerra que ele nem queria entrar. Cara, realmente é uma série muito legal. Série, e é muito boa porque ela é um desenho não só... Ela desenha ali não só a questão política, na minha opinião. Ela desenha também a parte da questão do empreender, né? Porque de repente você está empreendendo, aí de repente está bem, de repente vem algo que, nossa, o que eu preciso fazer? Então, aí ele arrumava um jeito, com sabedoria lá, desafio, passei esse desafio. Todo momento. Todo momento tinha uma mudança, todo momento tinha um desafio, todo momento tinha um problema. Então, é o empreendedorismo. Então, é fato. Cara, antes de ir até eu só queria fazer, do meu fechamento agora, de agradecer. O Arnon sempre faz o nosso fechamento aqui, pede pra seguir nas redes sociais e tudo. Mas é agradecer a sua presença, eu que agradeço agradecer a sua disponibilidade de ter vindo aqui, tempo, agradecer por tudo ao longo da carreira. Te conheço há mais de... Faz tempo, hein, Du? 20 anos. Desse tamanho, eu era criança. Eu estudou com seu pai, foi então? Eu era criança e eu já conheço, ele sempre me tratou bem. Devia ter uns 4, 5 anos, cara. Literalmente ele me conhece desde os 4, 5 anos, sempre me tratou muito bem, sempre fui muito receptivo e sempre me deu muito poder de fala e quanto foi presidente da associação, eu fui vice dele e era uma honra pra mim, porque aprendi muita coisa. Então eu agradeço muito. Eu agradeço. Ao Giovanni Pessoa e ao Giovanni Empresário, que eu sou o cliente do Giovanni, então eu posso falar, e eu compro com recorrência, ele me atende fora do horário, atende a qualquer momento, às vezes o cara tá lá, tá nadando e eu mandei mensagem pra ele, e ele vai responder, ele vai fazer, e eu acho que isso é o que eu guardo do Giovanni. Então é só agradecer a sua presença e você como pessoa e como profissional. Cara, eu agradeço e eu vou retribuir a minha admiração por você também, pelo menino que você é, pelo
o homem que você tem sido, pelo profissional e por tudo que você tem buscado também, cara. Você é um dos caras que eu admiro. E, assim, é bem recíproco a minha admiração também. A sua, quanto do seu pai também, que é um cara que eu admiro, enfim. É legal isso. Legal demais. Tem só uma que a gente não poderia esquecer, cara. Se você pudesse definir o Giovanni Chato. em uma palavra. Não tenho o que falar. Nada. Não, cara, o chato é questão de exigência de algumas coisas. Eu sou o cara que, às vezes, eu quero... no meu espaço, busco as mudanças para melhorar meu espaço. Então, às vezes, torna-se o cara chato, né? Então, porque, às vezes, aquele espaço que você não concorda com algo que esteja acontecendo, que não é cabível para aquele lugar, etc., eu procuro... Eu tenho uma palavra pra definir ele, só pra ajudar ele. Eu não acho que ele é chato. Eu acho que ele é metódico e sistemático e gosta de processos. Eu acho que isso faz toda a diferença para um empreendedor. Porque daí o empresário que tem processo... acaba sendo chato, né? As pessoas acham que é chato ou burocrático, mas na verdade é o mal necessário para que empreenda da maneira correta e eficiente. A empresa rode certinho, né? Sim. Seguindo os processos. Isso Perfeito. aí. Eu agradeço também, Giovanni. Muito obrigado. Obrigado mesmo pela sua presença aqui hoje. Muito obrigado também por ser nosso cliente aqui. Aprendo com você e todas as vezes que você vem aqui. Muito obrigado mesmo, de verdade. Agradeço também aqui ao Hugo. A equipe, né? Precisa agradecer a equipe, pelo amor de Deus. Os caras estão ali. Os caras são demais aí. Eles demais. Que, nossa, gerenciam tudo pra nós aqui. Na hora que a gente chega aqui já tá tudo prontinho já. É só dar o play ali e tocar o barco. E vocês estão de parabéns, né? Assim, vocês estão de parabéns pelo que vocês estão fazendo. Me senti muito à vontade, tá? É lógico que antes de eu sair, as meninas falaram: você já ensaiou o que você vai falar? Eu falei: não, eu vou falar sobre minha vida, eu não preciso ensaiar. Eu falei, né? Se eu vou falar o que eu já fiz, eu não tenho que ensaiar. É muito fácil falar do meu convívio, do que eu vivi, do que eu passei até aqui, do que eu pretendo fazer. Então é muito fácil falar sobre isso. E parabéns mais uma vez. Desejo a vocês que seja um sucesso. Parabéns pela escolha. Fato, acho que traduz muito o que vocês estão fazendo. Parabéns. E vocês são 2 empreendedores, estão aí com desejos e vontades ainda. Parabéns. Foquem. Valeu, muito obrigado a todos aí que estão nos assistindo. Então, nos sigam aí nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube. Estamos disponíveis também no Spotify. Então é só seguir a gente aí, pessoal. Muito obrigado. É isso. Obrigado. Obrigado, Valeu, gente. boa noite. Um abraço.